Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Por aqui tudo bem? Melhor agora com a vossa presença. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Valdo Rodrigues, sou professor de Direito e a partir deste momento vamos começar o estudo do Acordo de Não Persecução Penal. Professorzinho do meu coração, meu transparente favorito, me diga uma coisa, nós vamos ver tudo sobre o Acordo de Não Persecução Penal? Essa é a ideia, guerreiro. Essa é a ideia, estudar todos os aspectos do acordo de não persecução penal. Lembrando que esse é um estudo que está dentro do capítulo de ação penal, lá dentro do Código de Processo Penal. Então, tudo certo? Tudo pronto? Vamos começar? Já pega o seu lápis, já pega o seu caderno e qualquer dúvida, fala comigo, mestre. Me chama lá no Instagram, professor Evaldo. E aí, tudo tranquilo? Me chama no YouTube, Facebook, no WhatsApp. Fala comigo e a gente vai bater no papo, tranquilo? Simbora? Podemos? Já pegou seu lápis, já pegou seu caderno, sua aguinha? Bora lá? Simbora! Calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round aqui! Simbora! Acordo de não persecução penal na sua tela. Vamos lá! Acordo de não persecução penal. Simbora! Primeira coisinha que nós vamos estudar aqui são os requisitos para o acordo de não persecução penal. Mas para que você entenda direitinho, olha, o que é que nós estamos estudando? Deixa eu falar uma coisa com o pessoal, vem aqui. Professor Evaldo Rodrigues, o que danado é esse acordo de não persecução penal? Para pensar. A ação penal, ela tem que ter a necessidade. Deve existir a necessidade do Ministério Público propor ação penal. Então, em determinadas circunstâncias, o próprio legislador entende que em alguns casos não há essa necessidade de propor ação penal, começar o processo, a acusação, produção de provas e sentença do cara. Às vezes você pode resolver tudo com um acordo. Essa é a ideia. Fazer um acordo entre acusação, Ministério Público e defesa, o réu. E nesse acordo você resolver a parada por ali. A coisa não caminhar. Não, o Ministério Público não tem o trabalho de oferecer a denúncia, juiz marcar audiência, produzir provas, fazer sentença, recurso e por aí vai. A ideia aqui é diminuir a quantidade de processos, diminuir a burocracia, o uso do aparato do Ministério Público, da polícia, do judiciário, principalmente para crimes que, num primeiro momento, depois de tudo isso, ia dar o quê? Um regime aberto. Ia dar o quê? No máximo um regime semiaberto. Então a ideia seria fazer ali, vamos dizer assim, um acordo entre a acusação e a defesa para que à medida que a defesa vá cumprindo, né, que o réu vá ali cumprir determinados requisitos, aquele acordo ele finde ainda na fase pré-processual, ainda na fase investigatória. Então essa é a ideia do acordo de não persecução penal. Deu para entender? Fazer um acordo, MP e defesa, o MP vai propor algumas condições, se a defesa se comprometer a fazer, cumprir as condições, acabou na fase de investigação mesmo, acabou ainda na fase pré-processual. E aí não vai ter denúncia, não vai ter ação, não vai ter sentença, não vai ter nada, beleza? Há sim algumas críticas a esse instituto. Não é? A doutrina, estudiosos, professores criticam alguns pontos deste instituto. Até este aqui também tem algumas críticas a este instituto. Mas a gente não vai falar dessas críticas, a gente não vai entrar nessa ideia, porque a ideia aqui é preparar você para a prova. E aí, meu mestre, aí você tem que estar pronto para acertar aquele xizinho. Beleza? Entendeu aí essa explicaçãozinha? Agora vamos entender como é que é esse acordo de não persecução penal, ou seja, você não vai continuar a persecução penal, você vai parar antes em troca da defesa, em troca do réu cumprir algumas condições. Vamos entender melhorzinho quem tem direito, quais são as condições, quais são as vedações e como é o passo a passo para isso a partir de agora. Vem comigo, vamos lá. Olha só, requisitos para acordo de não persecução penal. Primeira coisinha, quando é que o Ministério Público pode propor o acordo de não persecução penal? Então tá aqui, ó. O MP poderá propor o acordo de não persecução penal desde que observado os seguintes requisitos. Vamos dar uma olhada nesses requisitos. E a gente encontra ele aonde? No artigo 28A do Código de Processo Penal. Não sendo o caso de arquivamento. Então, o primeiro requisito está aqui. Se for para arquivar, não precisa fazer acordo. Então, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática da infração penal, olha só, esse é o segundo. Terceiro, sem violência ou grave ameaça. Então, o terceiro requisito é que o crime não pode ter violência ou grave ameaça. E ainda com a pena mínima, não é a máxima não, tá? Pena mínima
inferior a 4 anos. Aí o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente. Então veja que o MP tem que entender se aquilo é necessário e suficiente para a reprovação ou a prevenção do crime, mediante as seguintes condições que serão ajustadas cumulativa ou alternativamente. Vamos primeiro, nesse primeiro momento, focar nessas condições. Olha só, volta aqui para mim. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, MP, para que você proponha, para que você dê entrada, para que você ali de uma certa forma faça o acordo de não persecução penal, é necessário que tenha alguns requisitos. Primeiro, você vai olhar a pena, MP. Né? Você vai olhar a pena. Você vai olhar, por exemplo, a pena mínima é inferior a 4 anos daquele crime? Se for, já está dentro ali da possibilidade do acordo. Então, pena inferior a 4 anos. Depois ele vai olhar, é caso de arquivamento? Não, não é caso de arquivamento, é para botar para frente, então tá tranquilo. Terceiro, ele vai olhar, teve violência ou grave ameaça? Não, não teve violência ou grave ameaça. Então, tranquilo, de boa. Aí o quarto eu vou olhar o quê? Se o réu confessou aquilo de maneira formal, se ele confessou circunstancialmente a prática da infração penal. Então, se eu tenho esses 4 requisitos, aí é possível, né? É uma possibilidade, o MP poderá propor o acordo de não persecução penal. Deu para entender isso, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Professorzinho do meu coração, me dê um exemplo, por favor, meu bilu-bilu. Vamos lá, olha aqui para mim. Meu povo amado, imagina um delito de furto. Furto tem a pena de 1 a 4 anos. Então veja que o delito de furto, ele tem a pena mínima de 1 ano. Ou seja, é uma pena mínima inferior a 4 anos. Já tá ok. Então volta aqui. Então o furto tem uma pena mínima inferior a 4 anos, ou seja, a pena mínima é 1 ano. Então, primeiro requisito, ok. O delito de furto, não há violência ou grave ameaça, ok. Se tem elementos de autoria e materialidade, não é caso de arquivamento, então ok. E aí eu vou só precisar o quê? Que o réu confesse de maneira formal e circunstancialmente a prática do delito. Então, se eu tenho a confissão do réu, aí eu já tenho tudo bonitinho para a propositura do acordo de não persecução penal. Para você entender e decorar isso, que cai pra caramba, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais importantes aqui, eu já separei tudo bonitinho. Então tá aqui, pessoal, muito cuidado, tá? Você precisa memorizar. Não pode ser o caso de arquivamento. Essa é a ideia. Não pode ser o caso de arquivamento. O investigado, ele tem que ter confessado a prática da infração penal. Aí sabe o que é que sua prova vai chegar e vai dizer? Olha só, volta aqui para mim. A sua prova vai dizer assim, ó, ele tem que ter confessado de maneira formal e judicialmente a prática da infração penal. Não, pessoal, não é formal e judicialmente, é formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Muito cuidado com isso, até porque nesse momento do acordo de não persecução penal, estamos na fase pré-processual, estamos ainda durante a investigação, não tenho aqui processo, não tenho a fase acusatória, não tenho, né, a parte judicial, eu tenho ainda a fase pré-processual, que é a fase inquisitória, eu tenho ainda as investigações. Então é confessado formal e circunstancialmente, não é formal e judicialmente. Beleza? Tranquilo? Volta para cá. A infração penal tem que ser praticada sem violência ou grave ameaça. E a infração penal tem que ter pena mínima inferior a 4 anos. E para fechar, o MP tem que entender que esse acordo, ele de fato é necessário. Que esse acordo, ele de fato é suficiente. Para quê, professorzinho do meu coração? Para reprovação, para que o réu entenda que aquilo que ele fez foi errado e que ele não volte a praticar aquilo, ou seja, a prevenção do crime. Essas são as circunstâncias, esses são os termos, esses são os requisitos. Pessoal, isso cai pra caramba e olha, você tem que decorar, não tem jeito, beleza? Volta aqui pra mim. Então, olha, dá um para essa tela, dá um print, copia, sabe, faz um mapa mental, mas você precisa entender isso. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo?
Beleza, professorzinho do meu coração, entendi tudo direitinho. Então, resumindo, se o Ministério Público identificar que existem todos esses requisitos, ele vai ali propor o acordo de não persecução penal, não é isso? Ele poderá propor esse acordo de não persecução penal, não é isso, professor? É, mas ele vai propor o quê, professor? Quais serão agora as condições que o MP vai propor para que o réu cumpra? Quais as condições do acordo? O que é que o réu vai ter que cumprir? Pessoal, isso cai pra caramba também. Nesse momento, eu quero que vocês se concentrem na parte mais importante. E aí, muito cuidado, que as condições é uma delas. Vamos dar uma olhada? Vem comigo. Olha só o que nós temos. Condições para acordo de não persecução penal. O Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal mediante as seguintes condições, ajustadas de maneira cumulativa ou alternativa. Ou seja, você pode colocar só uma condição, ou você pode colocar mais de uma condição, na sequência ou não. Então essas são as condições que o MP pode utilizar, observando caso a caso. Qual é a primeira condição? Reparar o dano. Então, primeira condição é reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Então essa é a primeira possibilidade de condição. Ah, professor, mas não houve um dano ou não tem como restituir. Aí tá aqui, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Então, primeira coisa é reparar o dano ou restituir a coisa, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Olha, pessoal, cai muito. Ele chegando e dizendo assim, olha, tem que reparar o dano, tem que restituir a coisa, independente de qualquer circunstância. Não, porque tem um exceto a impossibilidade de fazê-lo. Então, se o cara furtou, por exemplo, tem como ali no primeiro momento ele restituir a coisa à vítima, tem como ele reparar o dano. Agora vamos supor que ele não está mais com a res furtiva, vamos supor que ele não tem como, condição financeira de reparar o dano. Aí essa condição acaba caindo por terra. Então essa é a ideia. Primeira condição, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Beleza? Volta para lá. 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime. O que é que agora a leizinha está dizendo? O que é que agora o nosso Código de Processo está dizendo? Olha, uma das condições também pode ser a renúncia de bens e direitos. O próprio réu voluntariamente abrir mão de bens e direitos que são indicados pelo MP. Então o MP pode olhar para ele e dizer assim, mestre, é o seguinte, você está praticando crime de colarinho branco, você está praticando lavagem de dinheiro, você está praticando um monte de coisa bacanazinha, nós temos aqui indícios suficientes que esse seu bem, por exemplo, ele foi adquirido com dinheiro da corrupção. Você pode renunciar voluntariamente ele para que o Ministério Público devolva ao Estado, e aí essa vai ser uma das condições. Renunciar bens e direitos indicados pelo MP, que são o quê? Instrumentos, produtos ou proveito do crime. Aquilo que tem alguma ligação com o crime. Tem que ter a ligação com o crime. Entendeu, meu querido? Essa é a ideia. Então, segundo, renunciar bens e direitos. Terceiro, prestar serviço à comunidade. Eita que esse cai, viu? De todos, talvez esse seja o que mais caia na prova, porque ele fala em prazo, em tempo. Olha só, prestar um serviço à comunidade ou a entidades públicas por um período correspondente à pena mínima. Você vai pegar o tempo da pena mínima combinada ao delito que a pessoa está respondendo e vai diminuir de 1 a 2 terços. Então, muito cuidado, tá? Diminuída de 1 a 2 terços em local a ser indicado pelo juiz da execução na forma do artigo 46 do Código Penal. Então, em outras palavras, você vai prestar um serviço à comunidade, meu querido. Isso mesmo, você vai estar lá bem de boa trabalhando para a sua própria comunidade, trabalhando em alguma entidade pública. E, professorzinho, eu vou passar quanto tempo? Você vai pegar a pena mínima. Por exemplo, no furto, 1 ano. Você vai pegar a pena mínima. Só que você vai diminuir isso de 1 a 2 terços. Essa é a ideia. Pega a pena mínima e faz a diminuição ali de 1 a 2 terços. Esse pode ser um acordo proposto pelo MP. Então o MP, obviamente, ele já chega com essa diminuição pronta. Ele já chega ali, olha, vou propor aqui o acordo e uma das cláusulas é o quê? Prestar um serviço à comunidade pelo tempo X. Que ele vai pegar a pena mínima e ele vai ver ali o que é necessário diminuída de 1 a 2
terços. Essa é a ideia. Cuidado, tá? De 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. E é pena mínima. É pena mínima. Até agora tudo foi o quê? Pena mínima. Muito cuidado com isso. Beleza? Andando. 4. Vamos para a quarta possibilidade. Pagar prestação pecuniária. Pagar uma grana. A ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada de novo pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente, olha só, como função proteger bens jurídicos iguais ou assemelhados, ou seja, semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Então aqui a gente tem que ter um cuidado também. Ele vai pagar uma grana. É como se fosse uma multa. Ele vai pagar uma grana aqui. Ele vai devolver muitas vezes, né? Mas tudo bem, vamos deixar da letra da lei. Ele vai pagar uma prestação pecuniária. E aí isso vai para uma entidade pública ou por uma entidade de interesse social que vai ser indicada pelo juiz da execução. Agora, cuidado aqui com essa palavra. Ó. É preferencialmente, não é obrigado. É preferencialmente que tem ali como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao que foi lesado. Então, não é obrigatório, mas é preferencialmente que esse dinheiro vá para instituições que tenham ali a mesma característica, a mesma finalidade, a mesma natureza da entidade ou do bem que foi lesado. Essa é a ideia. Muito cuidado com isso, hein? E, por fim, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público. Aí o Ministério Público agora ganhou um poder grande, né? Que é indicar outra condição, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então agora ficou um cheque em branco para o MP. MP, qual é a outra condição? Aí o MP é quem vai dizer, mestre. Ele vai olhar para o caso concreto e ele vai dizer qual é a condição. Então ficou um cheque em branco. O MP está livre para indicar qual é a condição, desde que proporcional e compatível com a infração. Professor Evaldo, então resumindo, vamos lá, vamos resumir? Vamos. Primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa. Reparar o dano ou restituir a coisa. Segundo, renunciar a bens e direitos. Renunciar a bens e direitos, obviamente que são instrumentos do crime, beleza? Proventos do crime, né, que foi ali produto do crime, beleza. Prestar um serviço à comunidade pelo tempo que você vai pegar a pena mínima e vai diminuir de 1 a 2 terços. Você vai também pagar prestação pecuniária, vai pagar a entidade pública ou interesse social, indicada ali pelo juiz da execução, preferencialmente que tenha como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao que foi lesado. Então, pagar a prestação alternativa. E, por fim, outra infração indicada pelo MP, né? Outra condição, melhor dizendo, indicada pelo MP. Então, muito cuidado com isso. Professorzinho, vamos resumir tudo? Vamos resumir tudo? Me explica tudo direitinho até agora para a gente não ter problema? Vamos lá. Então, o réu, ele tá bonitinho, o MP tá bonitinho, aí o MP vai olhar os autos e vai dizer, olha, será que é o caso de propor um acordo de não persecução penal para esse investigado? Será que é o caso? Vamos dar uma olhada. Aí ele vai olhar, poxa, é o caso de arquivamento? Não. Ele confessou a infração penal, tudo bonitinho, de maneira formal e circunstancialmente? Confessou. É sem violência ou grave ameaça? É. Tem uma pena mínima, inferior a 4 anos? Tem. Isso é necessário e suficiente para a reprovação ou prevenção do crime? É. Beleza. Então vamos propor um acordo de não persecução penal. E o que é que a gente pode botar nesse acordo? Reparar o dano ou restituir a coisa, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Renunciar a bens e direitos, que são instrumentos, produtos ou proveito do crime. Prestar serviço à comunidade por uma pena mínima, pegar ali a pena mínima combinada ao delito e diminuí-la de 1 a 2 terços. Pode ser também pagar prestação pecuniária, pegando preferencialmente entidades que tenham função proteger bens jurídicos iguais ou assemelhados ao lesado. E outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível. Até aqui tudo bem, pessoal? Deu para entender isso direitinho? Tudo tranquilo até aqui? Mas vamos fechar esse slide? Vem comigo. Parágrafo 1º. Ele ainda diz, ó, para aferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição,
aplicáveis ao caso concreto. Então, cuidado, tá? É considerada, sim, causa de aumento ou ainda diminuição. Então, se você tem, por exemplo, uma majorante, se o crime vai aumentar de tanto a tanto, isso vai ser considerado. Então, você vai considerar também as causas de aumento e diminuição na hora de olhar a pena mínima. Então, pessoal, se eu tenho uma pena inferior a 4 anos, tudo bem, por exemplo, uma pena de 3 anos e 11 meses. Olha só que bonitinho. Mas tem uma causa de aumento. Um aumento que vai deixar essa pena 4 anos, ou vai deixar essa pena acima dos 4 anos, aí já não cabe o acordo de não persecução penal, porque a pena mínima tem que ser inferior. Se a pena do crime for 4 anos, já não cabe. Já não cabe. Tem que ser pena inferior a 4 anos. E aí eu vou levar em consideração, sim, as causas de aumento e diminuição previstas no Código Penal, previstas na legislação extravagante e por aí vai. Então, se eu tenho 3 anos e meio de pena, se eu tenho 3 anos de pena, mas aumentando de 1/6, 1/3, não sei o que, bababá, vai dar 4 anos ou mais de 4 anos, já não cabe acordo de não persecução penal. Deu para entender isso aqui, pessoal? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza, professorzinho, até aqui tudo bem. O senhor está explicando bem demais, está tudo tranquilo. Eu já entendi quais são os requisitos para o MP propor o acordo de não persecução penal e também quais são as condições que ele pode propor. E aí cabe ao réu aceitar ou não, não é isso? E o senhor vai explicar bem direitinho como é esse passo a passo lá na frente, não é isso, professor? Exatamente. Agora nós vamos para o terceiro ponto basilar. São 3 pontos basilares. Os requisitos, que a gente já falou aqui, as condições e agora as vedações. Esses são os 3 pontos principais. Então se liga com as vedações, ou seja, as hipóteses em que o MP não poderá propor o acordo de não persecução penal, onde mesmo dentro daqueles requisitos, mesmo tudo bonitinho, tudo ok para a propositura do acordo de não persecução penal, mas se tiver uma coisinha dessas que a gente vai ver a partir de agora, mestre, não poderá ser proposto o acordo de não persecução penal. Tranquilo? Vamos dar uma olhada? Vem comigo, simbora! Vedações para o acordo de não persecução penal. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Primeiro, se for cabível transação penal na competência ali dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Então, mesmo que o cara tenha confessado, mesmo que a pena mínima seja inferior a 4 anos, mesmo que esteja tudo bonitinho, olha, se coube transação penal no âmbito do juizado, não cabe o acordo de não persecução penal. Essa é a ideia. Em resumo, a primeira vedação ela diz o seguinte: mestre, se lá no juizado especial, você está lá no juizado especial? Tá lá no juizado especial, aquele pequenas causas criminais, vamos dizer assim, você está lá bem de boa. E lá cabe a transação penal, que também é um acordo firmado com o réu, aí não vai caber aqui o acordo de não persecução penal. Por quê? Porque já cabe a transação. Você quer ter direito a quantos acordos, hein, mestre? Tá com a gota serena, não. Então, se já cabe a transação penal, que é um acordo muito parecido com acordo de não persecução penal, não cabe o acordo, porque o cara não vai ter duas possibilidades de acordo. Então, cuidado com isso, tá? Lá no juizado especial, se couber a transação, não cabe o acordo de não persecução penal. Agora, se liga numa coisinha, olha só. Note que o inciso primeiro, ele fala em transação penal e não em suspensão condicional do processo. Meu amigo, a sua prova malandramente está colocando, olha, se for cabível a suspensão condicional do processo, não cabe, não, aí já está errado. Aqui, olha, no âmbito do juizado é transação penal. Beleza? No âmbito do juizado é transação penal. Alguém pode estar até pensando, poxa, professorzinho, mas é porque assim, sabe? Eu não queria dizer não, porque eu estou meio triste, mas eu não sei o que é transação penal, eu não sei o que é suspensão condicional do processo e nem precisa saber! Essa é a ideia! Não precisa saber não, sabe por quê? Porque você só precisa decorar. Beleza? A ideia, ele falou aqui, lá no juizado, se couber transação, não cabe o acordo de não persecução penal. Ninguém falou em suspensão condicional do processo nesse primeiro momento. Tranquilo? De boa? Vem comigo, vamos lá. Segunda vedação. Se o investigado for reincidente ou houver elementos probatórios que indiquem conduta criminalmente habitual. Aquele cara que está praticando crimes, não é, de maneira habitual, reiterada ou até mesmo usa o âmbito criminoso como profissão. Ele é um profissional criminoso, olha só, né, tem muitos aí, eu não vou nem falar, mas vamos deixar quieto, exceto
se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, muito cuidado com isso. Olha, se você for reincidente, se você pratica conduta criminal de maneira habitual, reiterada ou profissional, não cabe o acordo de não persecução penal. Exceto, aí, muito cuidado, se ele botar em hipótese alguma já está errado. Exceto se essas condutas são insignificantes às infrações penais que ele já vinha praticando. Então, moral da história, o cara praticou um monte de besteira. É besteira mesmo, coisa insignificante, coisa de juizado, né, coisa de crime de menor potencial ofensivo, coisas que realmente não podem ser levadas em consideração, né, para qualquer ser humano médio, vamos dizer assim. Nesse caso, caberia o acordo? Caberia. Caberia. Agora, em regra geral, ele é reincidente? Não cabe. Conduta criminosa habitual? Não cabe. Conduta criminosa reiterada? Não cabe. Ele age de maneira profissional, um profissional do crime? Não cabe. Beleza? Mais uma vez, exceto se forem insignificantes essas infrações que ele já havia praticado. Beleza? Então, segunda vedação. Coloquei aqui uma observaçãozinha para vocês. Tenha em mente que nesse caso é aplicado tanto a reincidência específica quanto a reincidência genérica. Cuidado com isso, tá? Ou seja, crimes de espécies diferentes. Ambas impedem a realização do acordo de não persecução penal. Então, só para deixar claro, não importa se aqui é reincidência específica ou se é reincidência genérica. Ambas vão impedir o acordo de não persecução penal. Terceira vedação. Ter sido agente beneficiado, olha só, nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, com acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Olha a suspensão condicional aparecendo aí, gente, cuidado com isso. Então, qual é a ideia aqui? Você não pode estar praticando um acordo de não persecução penal, cumprir o acordo, aí pratica crime de novo, aí recebe o acordo, cumpre o acordo, pratica o crime de novo. Não, a ideia não é essa, né? A ideia é o seguinte, você, meu querido gafanhoto, você recebeu esse benefício, o acordo de não persecução penal, você aceitou, cumpriu as suas paradas, você não pode aceitar outro pelo prazo de 5 anos. Beleza? Essa é a ideia. 5 aninhos, é tipo Serasa, lembra do Serasa? Você fica 5 aninhos com o nome sujo. Sujo no sentido de não poder aceitar outro acordo de não persecução penal. Então, muito cuidado. Aceitou um acordo, aceitou uma transação penal, ou aceitou uma suspensão condicional do processo, cumpriu, você tem que cumprir, né? Cumpriu isso tudo direitinho. Agora, do cumprimento, de quando você zerou a sua vida ali, você vai passar mais 5 anos sem poder ter outro acordo de não persecução penal. Depois desses 5 anos, você já pode voltar a praticar delitos cuja pena mínima, né? Tô brincando. Depois disso, você já tem ali a possibilidade de ter novamente um acordo de não persecução penal. Beleza? Muito cuidado. 5 anos. Serazão, hein? Vamos lá. E também, aqui na minha opinião, redundante, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar, praticados contra a mulher, por razões de condições do sexo feminino, em favor do agressor. Meu povo amado, a gente já tinha visto aqui que uma das condições básicas para que fosse proposto o acordo é o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça. Então, é óbvio, é redundante dizer isso, mas às vezes no Brasil é importante, né, você ser redundante, para deixar claro. Então, violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito cuidado. Às vezes você tem uma passagem, por exemplo, no Código de Processo, em legislações extravagantes, que fala contra mulher, contra idoso, contra criança, adolescente, deficiente, enfermo. Aqui não, aqui é contra a mulher. Em razão das condições do sexo feminino, não caberia aqui o acordo de não persecução penal. Então, traduzindo, o que é que nós temos? Olha, mesmo que todas as condições estejam presentes, ou seja, mesmo não sendo o caso de arquivamento, mesmo o acusado tendo confessado, mesmo o crime tendo sido praticado sem violência ou grave ameaça, mesmo tendo a pena mínima sido inferior, não é até não, inferior a 4 anos, e mesmo que o MP entenda que aquilo é necessário e suficiente para a reprovação ou a prevenção do crime, olha, se coube transação penal lá no juizado especial, não cabe acordo de não persecução penal. Se o cara é reincidente,
conduta criminal habitual, reiterada, profissional, exceto se insignificante, aí também não cabe o acordo de não persecução penal. Se ele já foi beneficiado com transação, acordo ou suspensão nos últimos 5 anos, não cabe acordo de não persecução penal, e violência doméstica e familiar contra a mulher em razão do sexo feminino também não cabe acordo de não persecução penal. Deu para entender isso, pessoal? Até aqui tudo bonitinho, tudo ok, beleza? Lembrando, qualquer dúvida fala comigo, bebê. Qualquer dúvida me procura nas redes sociais e a gente vai batendo um papo. Beleza? Tranquilo? Esse videozinho vai ficando por aqui. Um beijo, um sorriso e até a próxima, pessoal. Já segue, viu? Fui!